Olá, pessoas, aqui é o Thiago, como sempre, blá blá blá. Hoje eu estou com um convidado que eu já conheço ele há um tempinho de Facebook, e vocês, possivelmente, quem me acompanha já deve conhecer ele. O pessoal do grupo lá do Saco Cheio, certeza que todo mundo conhece, ou quase todo mundo, enfim. Hoje eu estou com o Quill, do Quillcast, e se apresenta aí pra gente, Quill. Aqui, como o Thiago disse, é o Quill, do Quillcast. Eu tenho 21 anos, convertido ao catolicismo acho que foi em agosto do ano passado, mais ou menos. E é isso, eu acho. Vim aqui responder algumas perguntas aí que o pessoal tem, alguma dúvida que vocês possam ter, ajudar vocês aí com um pouco de conhecimento que eu tenho aí. Espero que eu possa responder tudo certinho. Também, se eu tiver errado também, podem me corrigir, sem problema nenhum. Tá certo, beleza. Aliás, eu achei que você fosse convertida há mais tempo. Pra mim, você já era convertida, sei lá, há alguns anos ou um ano, sei lá. Mas então Não, faz então. nem um ano então que você se converteu. Não, então, eu sou criado em lar católico. A minha mãe, a minha família, por parte de mãe e por parte de pai, todas são católicas, extremamente católicas. Uhum. Mas a minha mãe nunca me obrigou a seguir religião nenhuma. Tanto que eu não tenho primeira Eucaristia e Crisma. Eu estou procurando isso agora por conta própria. Porque Uhum. a minha mãe nunca me obrigou a fazer, sabe? Minha mãe Aham. sempre me deixou livre assim, porque eu quisesse. Tanto que eu fui agnóstico por muito tempo. Eu nunca fui ateu, de fato. Ateu eu nunca fui. Eu sempre fui agnóstico. Aí, com o tempo, eu pendi a ser católico. E o engraçado é que a minha mãe não teve absolutamente nada a ver com isso. Foi eu sozinho, assim. Uhum. Você por Nada. iniciativa própria. Exato. Uhum. Entendi. Bacana, bacana. Faz uns o quê? No último podcast eu falei um pouquinho sobre isso, mas faz uns 2 meses mais ou menos que eu voltei a frequentar a igreja. Só que no caso eu tô indo numa igreja evangélica, tô indo na igreja batista. Ah, sim. E eu não sei, eu na real eu ainda não me considero cristão propriamente dito, evangélico, católico, sei lá. Mas eu tô, de uns tempos pra cá, eu tô me considerando aberto a isso daí e tô meio que vendo, tentando ver o que, que vai acontecer. Tô meio com o coração aberto, como o pessoal fala. Ah, entendo. O pessoal não te acha estranho, não, quando vê suas tatuagens e tal? Sim, me acho. Mas é que, tipo, essa igreja que eu tô indo, assim, é que nessa igreja que eu tô indo é uma igreja que eu já frequentava há anos atrás. Tipo, antes, é que assim, Ah, sim. eu tive um período que eu fui evangélico mesmo, daqueles evangélicos que ia todo domingo, todo sábado ia na igreja. E eu, inclusive, tocava em banda da igreja e eu permaneci, assim, meio que firme durante uns 3 anos, dos meus 17 até o início dos 20 anos, mais ou menos. Só que Porra, foi aí. muito tempo. Foi até que um tempo considerável. Só que aí o tempo foi passando e foi começando a surgir umas dúvidas na minha cabeça, umas perguntas que eu fazia para Deus, não tinha resposta e isso foi começando a me insatisfazer. E aí, com o passar do tempo, eu fui começando a me afastar. Eu parei de ir na igreja, parei de falar com vários conhecidos meus que eram da igreja, enfim, eu dei uma boa afastada. Então eu passei dos meus 20 anos até agora os 5 anos no total, bem afastado assim da igreja. Tanto é que eu nem ia mais, eu quase não falava mais com ninguém da igreja e tal. Porém, eu agora estou numa fase em que meu período de revolta, digamos assim, com Deus passou. Então hoje em dia eu estou mais assim aberto à possibilidade de quem sabe existir um Deus, de quem sabe o cristianismo está certo e por aí vai. Então eu tô, digamos que num período de redescobrimento de Deus, digamos assim. O que é algo meio paradoxal para mim, porque eu sou uma pessoa muito racional. Eu busco estabelecer uma fé, não baseada uma fé na emoção, no sentir Deus, mas sim uma fé no racional. E a fé, uma parte do princípio da fé, pelo menos que eu enxergo, não é assim. A fé, ela tem. Para mim, ela tem que ser tanto no racional quanto também naquilo que é, entre aspas, irracional. Porque por um lado existe a fé racional, mas por outro a fé, querendo ou não, tem como Kierkegaard fala, o salto da fé, que é meio que uma aposta que você faz e tal. Mas, enfim. Não, eu entendo. Por É, exemplo, você pode ver.
Eu não sei você, mas eu gosto muito de história em quadrinho. O pai do Hellboy, aquele pai adotivo dele, era um cientista, certo? E ele era extremamente católico. Tanto que o Hellboy também era católico. Você vê, ele tá sempre com terço, sacou? E ele diz algo numas HQs que é o seguinte: os insetos, ele tem a visão, se eu não me engano, só pra frente e pros lados. Ele não enxerga pra cima, sacou? Tem uma parada assim, um tipo de inseto, eu não lembro, eu li essa HQ faz muito tempo. É como se ele enxergasse só, tipo, em primeira dimensão e segunda dimensão. Ele não consegue enxergar em 3D, sacou? Então, digamos que exista um Deus que ele tá na quarta dimensão. A gente só enxerga a primeira, segunda e terceira dimensão. Assim como o inseto, a gente não tem a visão da quarta dimensão. Ele pode passar ali pela gente e a gente não vai conseguir enxergar, porque simplesmente a gente não consegue alcançar esse plano. E eu acho que tentar entender Deus é algo tão assim, que é tipo impossível, sabe? É tipo algo inconcebível, assim, no meu ponto de vista. Então, simplesmente a fé para mim é assim como um filho se entrega para uma mãe, sabe? Ele confia na mãe totalmente. É assim, a mesma coisa para mim, é como eu me entregasse para um pai, assim, e eu sigo o que está escrito. Porque quando eu me converti ao catolicismo, eu comecei a ler o catecismo por conta própria. Inclusive, toda noite eu copio uma parte do catecismo num caderno e tal, para memorizar. E, por exemplo, o ato da legítima defesa, que eu até postei no Facebook hoje, eu já pensava daquela forma antes de ser católico. Então, para mim, nunca foi uma mudança muito radical, porque é basicamente tudo que eu pensava já tá ali, entendeu? Então, para mim, foi super tranquilo, assim, essa parte aí de acreditar em algo, porque basicamente, não tudo, mas uma grande parte assim do que eu acredito, o catolicismo, ele já tá ali instaurado num dogma, entendeu? Que eu já levava para a vida inteira. Então, para mim, esse lance da fé e tal, eu simplesmente realmente entrego. E o bom é a pesquisa, assim, quando você pesquisa, estuda o sentido das coisas e tal, por exemplo, a Eucaristia, sobre esse tipo de coisa, assim, você realmente vai se entregando e tudo mais, e é bom. Sim, de fato. Bom, dito isso, posso começar agora com as perguntas que eu elaborei? Claro. Aliás, Claro, fica à vontade. certo. Para o pessoal de casa entender, o assunto principal desse podcast vai ser sobre catolicismo, fé, cristianismo e tal. Então, se é do interesse de vocês ouvir sobre isso, continuem, se não, pode fechar a aba. E, enfim, eu elaborei algumas perguntas aqui que eu vou fazer para o Quill e vamos para a primeira. A primeira pergunta minha, que é uma dúvida até minha mesmo, na verdade não é uma dúvida minha, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Dogmas. Nós sabemos que na Igreja Católica tem uma série de dogmas. Eu mesmo fui pesquisar ontem e tem, pelo que consta na Wikipedia, tem 44 dogmas oficiais da Igreja Católica. Você, Quill, como que você lida com os dogmas da Igreja Católica? Para você é algo ok de lidar ou algo que você nutre uma certa dúvida? Como que você lida com os dogmas da sua fé, digamos assim? Cara, é meio complicado porque tem algumas pessoas que me entendem errado quando eu critico algumas ações por exemplo, vou dar um exemplo aqui para desenhar pra galera. Teve um padre que eu vi no Facebook, o cara levou o sacrário pro altar da igreja com um drone, tá ligado? Eu acho isso um total desrespeito a Jesus, assim. Então, mas eu não tô criticando a Igreja Católica em si, a instituição católica. Eu não tô criticando nunca a Igreja Católica. Eu tô criticando algumas pessoas que têm uma certa autoridade e que usam de forma negativa. Isso tem, cara, isso é fato. Tem os católicos que são cegos a isso. Que, tipo, se o padre mandar você comer merda, você vai comer merda. Só que não é assim que funciona. Tem pessoas que estão ali fazendo coisa errada, cara. Como minha mãe diz, em todo lugar vai ter alguém fazendo algo errado. Infelizmente, a igreja também tem. Infelizmente isso. Então, por exemplo, tem coisas que... Por exemplo, tem pessoas que acham que eu deveria ser excomungado porque eu não concordo com tudo que o Papa Francisco fala, entendeu? E eu não concordo, cara. Infelizmente, eu não consigo fingir que eu concordo, sabe?
Uhum. Então tem esses dogmas assim, que tem amigos meus que falam, não, porque você tá errado, porque o Papa Francisco isso, porque, sei lá, você tem que aceitar, e, cara, sei lá, bicho. Eu abaixo a minha cabeça, respeito como Papa, mas não concordo, entendeu? Uhum. Mas, tipo assim, os dogmas, por exemplo, sobre Deus, a unidade de Deus, que não existe mais do que um único Deus, eu concordo, eu respeito, obviamente, que Deus é eterno, sobre a Santíssima Trindade também, Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre esse tipo de coisa, esses dogmas, pra mim, são completamente tranquilos, assim, eu adoro estudar sobre eles, dogmas de Jesus Cristo também, sobre, Uhum. por exemplo, até quando você reza o rosário, eu tenho esse costume de rezar o rosário todos os dias, e cada de 10 em 10, né, contas, você, né, quando você reza as 10 Ave Marias, é um mistério da vida de Cristo. Então você vai aprendendo ali. Tem livros que vai te ensinando essa prática de rezar o rosário e tal. E para mim é até prazeroso, assim, conhecer e realmente saber como funciona, assim. Para Uhum. mim é tudo ótimo isso daí. Certo. Mas você tem a dificuldade com relação a algum dogma? Tem algum dogma que você não consegue acreditar ou tem alguma dificuldade? Cara, e tem um, assim, por exemplo, o dogma do Papa, eu não tô aqui Da infabilidade se falando papal? heresia. Não, por exemplo, que o Papa é infalível sempre que pronuncia, blá, 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 eu não acho que é bem assim. Se a gente for pesquisar, teve um Papa, antigamente, agora eu não sei o nome do Papa, é Papa Leão alguma coisa, que ele teve família, ele teve filhos, ele teve esposa, sabe? Tipo, Uhum. então imagina um Papa com filhos, assim, entendeu? Uhum. Então eu acho que colocar assim dessa forma, eu respeito, como eu digo, como católico eu tenho que respeitar, eu respeito. Uhum. Sim. Mas ter essa crença toda no humano, assim, sinceramente, pra mim é meio complicado, assim. Eu posso até dizer agora que tô falando a coisa mais ignorante do mundo, que eu tô errado. Pode ser que eu esteja errado, sim. Mas agora, nesse momento, se tem um dogma que me incomoda um pouco, acho que seria esse, assim. É o único, assim, porque de resto é tranquilo, assim. Uhum. Entendi. Bom, essa pergunta é meio. Falando agora do meu caso, eu tenho uma. Não é que eu tenho problemas com dogmas, mas eu sou uma pessoa de natureza muito questionadora. Eu questiono tudo e questiono principalmente a mim mesmo. E até pra mim, como eu já disse, é meio difícil de ter fé. Se ter fé pra mim já é algo difícil, crer num dogma que é oriundo dessa fé, eu acho que é até um pouco mais difícil do que o ato de ter fé, porque para você crer num dogma, você tem que crer primeiro na origem do dogma, que a origem é a fé. E aí depois você vai ter Certo. que acreditar no dogma. Então, para mim, são dois passos. O primeiro passo eu nem realizei direito. Então, para mim, pelo menos, é um pouquinho. Nesse momento que eu tô, é um pouquinho complicado, assim, acreditar, crer em dogmas e tal. Porque para mim sempre vai ser me soar como uma coisa questionável, digamos assim. E o dogma, por si só, é uma coisa que já é de uma natureza mais inquestionável, entre aspas. Então, para mim, seria um pouco meio. Eu precisaria estabelecer minha fé para depois, de fato, conseguir acreditar em alguma coisa desse tipo dogma ou algo que não pode ser muito questionado, digamos assim. Não, claro, evidente. Você realmente primeiro teria que ver se você de fato acredita no Deus católico, no Deus cristão, e se você realmente quer seguir isso. E se você realmente firmar o pé e realmente decidir seguir isso, você vai estudar a Igreja Católica em si e depois você vai ver os dogmas dela. E Uhum, aí, eu acho que as coisas meio que viram um quebra-cabeça e vão se encaixando, assim, sabe? uhum, Vão se encaixando e vão se encaixando, e junto também com o acompanhamento, você vai ter que ter um acompanhamento de alguém responsável pela igreja. Também sempre rezando, pedindo pela intercessão da Virgem Maria, pra, sei lá, você adquirir esse conhecimento, e isso fortalece a sua fé. Você também se confessando. Porque, cara, quando você se confessa, esse ato de se confessar, cara, é uma sensação de paz tão grande, assim, cara, que é impagável, assim. Sinceramente,
todos os meus amigos me acham louco, assim, por me confessar. Ontem, inclusive, eu estava conversando na faculdade sobre isso. As pessoas nem tinham noção de que existiam ainda esse lance de se confessar para padre e tal. E, cara, pra mim, eu faço isso com o maior prazer, cara. Eu faço de mês em mês, assim, sabe? Uhum. Aliás, por mais que eu esteja frequentando a igreja evangélica e tal, e só tenho conhecidos praticamente de igreja evangélica, uma coisa que eu tava pensando esses tempos atrás é de me confessar. Não sei se necessariamente com o padre, eu não sei com o que seria necessariamente, seria com o padre ou de repente com o pastor da igreja evangélica, ou sei lá. Mas eu tava pensando em me confessar. Por quê? Porque nesses 5 anos que eu passei afastado da igreja, aconteceu muita coisa, naturalmente. Eu fiz muita coisa, aconteceu Não, muita coisa na minha vida, fiquei muito distante de Deus natural. e, claro, coisas que não eram de Deus aconteceram. Então eu tava pensando esses tempos atrás, ainda penso, na verdade, de algum dia me confessar. Eu não sei se, como eu disse, não sei se seria um padre, pastor, mas me confessar para alguém que tem um conhecimento mais avançado das escrituras, digamos assim, porque eu acho que realmente é algo que faz bem. E eu até acho risório, digamos assim, e um pouco triste as pessoas de hoje em dia olhar para esse ato de se confessar e ficar meio lol. Mano, você tá meio que abrindo seu coração, desabafando. Tem algo mais livratório do que isso? Eu acho que isso é algo que todo mundo deveria fazer. Não necessariamente fazer, todo mundo ir na igreja católica fazer, mas fazer nem que seja para um amigo, para alguém que seja de confiança realmente, alguém que vai te escutar e vai não te julgar. Não te julgar no sentido negativo da coisa, mas te escutar e ver o que pode ser feito para te ajudar, digamos assim. Nesse caso mais específico, baseado nas escrituras e tal. É uma coisa que eu penso em fazer. Claro, mas uma dica que eu tenho é que a Igreja Católica ela é aberta para qualquer um. Qualquer um pode entrar numa Igreja Católica e, por exemplo, hoje, se você chegar e falar assim, hoje eu quero me batizar, você vai na Igreja Católica, conversa com algum responsável lá e eles vão te dar as instruções certinhas para você seguir. Porque a Igreja Católica na minha opinião, e pelo que eu já vi na minha vida, é a mais aberta de todas, assim, pra qualquer um mesmo, cara. Já aconteceu 2 vezes, 2 vezes eu estar na missa e entrar um mendigo bêbado fumando cigarro e ficar na missa, assim, sabe? E pronto, acabou, o cara fica. Qualquer um, realmente, se você não é católico, mas se você for num horário em que o frei tá lá, porque tem horários em que o frei ou padres estão à disposição para você se confessar. Você não precisa ser católico necessariamente para você se confessar. Você pode ir lá e simplesmente confessar sem problema nenhum. Qualquer um, realmente. É porque os católicos têm mais essa prática, entendeu? Justamente por ser da religião deles. Mas no geralzão, assim, qualquer um pode. Você pode chegar e conversar com o frei e falar: não sou católico, mas meu coração aqui tá dizendo que eu preciso me confessar, eu quero fazer minhas pazes com Deus, e você faz. Assim. Sim. É algo que eu vou pensar mais a respeito e quem sabe eu faça mesmo. Bom, aliás, é algo que é bem interessante. Eu não sei por que a igreja evangélica, o protestantismo no geral, não aderiu assim com tanta força a esse ato da... Oh, caralho, fugiu a palavra. Confissão? Isso, confissão. Eu não sei por que o protestantismo não aderiu assim. No protestantismo eu acho que também existe esse lance da confissão, só que não é algo tão forte quanto na igreja católica, no catolicismo. Eu não sei por que, sinceramente. Porque é algo que eu vejo como algo muito positivo. Você chega lá, você confessa o que você fez de errado, o que você precisa confessar, e você, no fim das contas, você sente um peso assim sair das suas costas. Porque isso daí vale não somente para a religião, isso vale até para problemas pessoais seus que você... por exemplo, quando você desabafa com um amigo, mesmo que não seja nada ligado a Deus, nada ligado à religião, mas quando você desabafa com um amigo que você sabe que é confiança, você sente como se fosse um peso sair de você. Então é algo que eu enxergo como muito positivo, e não sei por que no protestantismo não existe isso da maneira como existe no catolicismo. É algo que eu acho muito positivo. E Jesus Cristo, e Deus, né?
ele nos ama e nos quer da forma que a gente veio, assim, né? Por exemplo, tem até uma analogia que eles fazem. Por exemplo, se uma nota de R$100 ela tiver pisada e dobrada e toda amassada, ela vai ter o mesmo valor de R$100, assim. Então, a mesma coisa para nós. Se a gente estiver banhado em pecado, totalmente sujo no pecado, Deus ainda vai nos amar, ainda vai nos querer. Então, quando a gente se confessa, a gente está pedindo perdão a Deus e mostrando a Deus que nossa alma ainda vale a pena, que nós ainda buscamos o grande lar, né, que é o céu. Então, o Frei, quando eu me confessei, o Frei falou isso. Esse é o importante, esse é o ato da confissão. É você admitir para Deus que você está errado, você está pedindo perdão, você foi atrás de perdão. E Deus se alegra com isso, sabe? Então, por mais que você ache que eu fiz isso errado, isso é muito errado, e eu também já fiz muita merda. Muita gente acha que pelo fato de ser católico e ser devoto e tal, a galera acha que eu sou um puritano que nunca faço. Não, eu sou pecador, cara, assim como qualquer um. Eu fiz muita merda na vida e ainda faço, todo dia eu faço a merda. E o importante é eu ver que no que eu errei tentar mudar isso. E mesmo sabendo que eu vou errar de novo, saber que eu tenho que levantar e novamente pedir perdão a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, ele vai estar lá para nos perdoar sempre que a gente precisar e dar força pra gente continuar, né? Sim, de fato. Bom, acho que essa pergunta sobre os dogmas, acho que a gente também engrenou com confissão e tal, acho que já pode encerrar. Você quer fazer algum adendo sobre isso ou podemos ir para a próxima? Não, acho que eu falei tudo. Beleza, sem problemas. Bom, vamos agora então para a segunda pergunta. A segunda pergunta que eu tenho, que é também uma dúvida mais pessoal minha, eu não sei se você estudou mais a fundo isso e tal, mas a segunda pergunta que eu tenho é com relação à Inquisição, a tão falada Inquisição, Idade Média e tal. A gente vê nos livros de história, MEC, informação popular, senso comum geral de que a Inquisição matou gente pra caralho, milhões foram mortos, a Igreja Católica foi o monstro, e enfim, esse tipo de coisa que acho que você já deve saber. E até algum tempo atrás, até uns anos atrás, eu também segui essa opinião meio comum de que a Inquisição era tudo isso e mais um pouco do que falavam. E isso me ajudou também a me manter meio fora da igreja e tal. Mas aí, de um ano, pouca coisa assim, um ano, alguma coisa assim pra cá, eu comecei a pesquisar mais a respeito e vi alguns lugares, vi algumas fontes, até a própria Igreja Católica mesmo, que tem, reza a lenda que a Igreja Católica tem um registro das pessoas que foram executadas e tal, e segundo esse registro da Igreja Católica, o número de executados não chega nem a 1000 pessoas, ao contrário do que dizem as pessoas por aí, que dizem que milhões e aquele falatório todo. Enfim, com relação à Inquisição, as informações que existem por aí são mentiras, são verdade? O que você tem a falar sobre isso? Tem até um cara chamado Henry Kamen, eu acho. Ele é um historiador. Ele uma vez mostrou que a Inquisição Espanhola, acho que em 300 e poucos anos, matou 14 vezes menos do que acidentes com bicicletas infantis, assim. Então, é um absurdo, assim, essa galera inventando esse tipo de coisa. Você pode perguntar para qualquer pessoa dessa que fala sobre a Inquisição. Uma vez, uma ex-namorada de um amigo meu também era feminista, que adorava falar: porque a igreja matava mulher ruiva, matava mulher que tinha gato, matava mulher que cozinhava com colher de pau, matava mulher com... Sabe? Inventava as paradas sem sentido nenhum. Você pode perguntar pra qualquer pessoa dessa se ela realmente tem conhecimento. Ela nunca leu livro nenhum sobre isso. Ela provavelmente viu no Tumblr uns desenhos de máquina de tortura, porque essa tortura existia na Inquisição, porque enfiava uma pirâmide no cu do cara, porque... parada que não faz sentido nenhum, cara. Primeiro que a Inquisição, ela julgava católicos batizados, cristãos batizados. Se você fosse batizado na igreja, aí você iria pra corte da Inquisição. Porque, cara, tem um contexto diferente ali, é um contexto histórico em que a religião estava mais mesclada com o Estado, entendeu? Uhum. Então tinha 2 tribunais.
tinha o tribunal do Estado e tinha o tribunal da Inquisição. A Inquisição estava responsável por pessoas batizadas. Então, e ele era muito mais brando, assim. Tinha noção, se você for ver em tribunais, assim, de 1800, assim, alguns acusados não tinham nem direito a ter advogado. Na Inquisição, as pessoas ainda tinham direito de ter advogado de defesa. Sacou? Então, tinha pessoas que pediam para ser julgados pelo Tribunal da Inquisição, porque era muito mais brando, sabe? Tem até eu não sei se você gosta de Monty Python, não sei se você conhece. Eu preciso é um filme, né? Não, é um grupo de comédia, eu acho. Aí ele tem vários sketches. Tem também um filme chamado Monty Python, enfim. O filme dele. Então, eles fazem umas sketches sobre aquela ninguém espera pela Inquisição Espanhola, sabe? Aí, tipo, tem umas paradas assim, você tem que confessar pela sua heresia. Aí a mulher fala, tá, eu sou inocente. Ela fala, se você não confessar agora, você tem mais, sei lá, 5 chances de confessar, sabe? Aí a mulher não confessa. E fala, então vamos torturar você, então dê almofadadas nela. Aí chega um cara com travesseiro e fica batendo na mulher, né? Minha tortura. Senta nessa poltrona de couro, sabe? É justamente para fazer um escárnio sobre isso, assim, que a galera inventava que isso daí veio com também o protestantismo naquela época. Tinha uma rinha muito grande com a católica. Hoje ainda tem, mas antigamente era algo tipo, ainda mais naquela época que não dava para circular informação né, muito rápido. Então o que os protestantes faziam? Tinha protestante que escrevia livro falando que a Inquisição na época, sei lá, a Inquisição Espanhola estava matando gente com 1000 facas, sabe? Aí começava a exagerar. Parece aqueles livrinhos de Velho Oeste, sabe? O cara com uma bala matou 7 pessoas, sabe? Começaram a inventar. A Inquisição Espanhola matava 100 facadas ao mesmo tempo, 1000 facadas ao mesmo tempo, aí ficava aumentando. Aí começaram a fazer, tipo, sabe essas fanzines de punk, assim? Meio escroto, sabe? Mal desenhado. Então, os protestantes começaram a fazer umas paradas assim, que é justamente com essas imagens que a gente vê hoje em dia. Essas imagens de maluco enfiando pirâmide no cu dos outros, com um caixão cheio de faca, umas paradas assim pra torturar, assim, sabe? Aí eles começaram a inventar isso. E isso ganhou força, né? Porque depois veio a cultura, depois de anos e anos e anos, a galera ainda acredita nisso porque, sei lá, virou uma cultura meio gótica, começou a mesclar com a cultura pop, ficou uma parada meio cool, legal, olha só, vamos fazer um filme sobre tortura e colocar isso, colocar aquilo, que aconteceu na Inquisição e bababá, e a galera vai comprando barulho, vai aumentando, e fica nisso, assim, sabe? É a mesma coisa, falsa acusação de qualquer outro crime. Se a pessoa não se defender, pronto, você vira o criminoso de fato, sabe? Inclusive tinha o Papa na época, acho que era na época da Inquisição Espanhola, foi o Gregório. Cara, agora eu não lembro o título dele. Foi Gregório IX, talvez. Ele não sei se era realmente comunhão, mas ele tirava da igreja qualquer um que não seguia uma bula papal que tinha ali dizendo você tem que interrogar assim, assim, assado. Se você não interrogar, você vai ser retirado da igreja, sabe? Então, se o inquisitor usasse de algo assim, por exemplo, se ele torturasse sem pedir permissão, ele era mandado embora, assim. Tinha um cara lá que queria queimar os hereges em vez de converter. Porque a questão da Inquisição era justamente converter os hereges, assim. Então tinha nego que realmente, como eu disse anteriormente, tem pessoas ruins em todo lugar, infelizmente. Então tinha gente que, vamos queimar eles e tal, e o Papa chegou e falou, não, se eu vou fazer isso, tu tá excomungado, vai embora, sabe? E várias coisas assim, cara. Tipo, tinha pessoas que realmente, quando ela transgredia não só mas a lei do Estado em si, aí, além da população que naquela época tinha culhão e fazia mesmo, e, por exemplo, o cara chegou e estuprou, aí não tinha conversa. Os caras matavam o estuprador na pedrada e não tinha nem tempo do Estado intervir. Porque, além do Estado e a igreja naquela época não era
algo tão grande como hoje em dia. Hoje em dia, porra, você, sei lá, você tá conversando com seu amigo no Facebook e já estão espionando o que você tá falando, sabe? Naquela época não tinha nem como fazer, não tem como, assim. Tem gente que inventa que na Inquisição tinha espião em tudo quanto é lugar, que os caras sabiam de tudo, é impossível, cara. Impossível. Imagina pra tu mandar uma carta pro Papa pra dizer que fulaninho de tal, sei lá, não tem uma imagem de Jesus em casa, sabe? Imagina, de um em um, assim, pra caçar os... Isso não existe, cara. Isso não... É lógica básica isso daí. Não faz sentido nenhum que essa galera fala aí. Entendi. Bom, mas eu esqueci, eu não me lembro, tem um nome específico para isso, indulgência, se não me engano. Com relação a indulgências, que reza a lenda que a igreja vem, pelo menos que eu estudei na época que eu estava na escola e tal, que a igreja vendia, as pessoas na verdade trocavam terras por uma passagem no céu, digamos assim. Basicamente havia uma troca, segundo os livros de histórias da minha época, havia uma troca em que os nobres davam terras para a igreja e a igreja meio que dava um vale entrada no céu, digamos assim. Isso daí, de fato, existiu ou não? Ou existiu em parte, sei lá. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Eu, sinceramente, não lembro, assim, se eu vi em livros ou algo assim. É que eu me Realmente. lembro que quando eu tava no ensino médio, eu lembro que no ensino médio eu estudei bastante Idade Média, Constantinopla, Revolução Francesa, esse tipo de coisa. E na Idade Média, uma das coisas que a gente mais ouviu falar lá na escola e no livro e tal, é que existia a troca de indulgências. Tipo, os nobres davam terras, porque nessa época da Idade Média, segundo os livros de história, a moeda padrão, o que tinha mais valor era a terra. Não era tipo dinheiro ou ouro, era terra mesmo, era terreno. E aí tinha gente que trocava esses terrenos por bênçãos da igreja para o sujeito ir para o céu, digamos assim. Você já ouviu falar disso daí ou não muito? Ou não? Cara, sinceramente, eu queria até te responder, mas eu desconheço, cara. Eu não respondo pra não falar besteira, assim, pra não falar nada errado, porque realmente nunca ouvi falar. Entendi. Sério mesmo. Eu tenho, na real, esse lance, pelo menos na minha cabeça, esse lance do que aconteceu na Idade Média, a Inquisição, eu acho que pra mim, pelo menos, é algo meio ainda nebuloso. Por quê? Porque de um lado tem o povo que fala, a Igreja Católica matou 10 milhões de pessoas, fez animal tal ser extinto, queimava a mulher, esse tipo de coisa que é absurda, claro. Por um lado tem esse lance aí, que é totalmente arbitrário, totalmente que pende para um lado e tal. Mas por outro lado, pelo lado da igreja, eu também fico pensando, bom, a igreja tudo bem, a igreja fez um registro de pessoas, a igreja própria disse o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. Mas será que a igreja tá falando isso de boa fé, digamos assim? Será que isso daí... essas informações são realmente verdade? Será que não estão escondendo nada por trás para a igreja não ficar com a imagem de fato manchada? Eu fico sempre muito em dúvida do que acreditar e do que não acreditar. Se eu acredito no livro de história, se eu acredito no que a Igreja Católica diz, não sei, cara. O que você pensa sobre isso? Cara, tipo, a Inquisição surgiu justamente para proteger os cristãos que existiam naquela época, porque existiam seitas, assim, por exemplo, se eu não me engano o nome deles eram cátaros, acho que é cátaro. Eu já ouvi Esses falar caras, deles. eu vi sobre eles há um tempinho já, eles eram completamente loucos, assim, eles acreditavam que Satã tinha feito o mundo e que Satã tinha criado a Igreja Católica e que o Papa era o anticristo, um negócio assim, e que o batismo era algo satânico e a Eucaristia era algo satânico e o único certo era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era filho... Porque eles... Não, eu acho que eles também acreditavam que Jesus Cristo era um demônio, eu não lembro. É uma loucura, assim, completamente absurda. Eles eram tipo judeus, eles acreditavam só no Velho Testamento, sabe? Uhum. E a Inquisição chegou para realmente
tipo, prestar contas com esses caras, assim, porque, tipo, eles acreditavam que, tipo, a bondade, tipo, os 10 mandamentos era algo idiota, então você podia matar, estuprar e foda-se, ficava por isso mesmo. Então, tipo, pra proteger os cristãos, a Inquisição teve que ser instituída, assim. Ela não veio do nada, assim, porque era legal, sabe? Ela teve uma necessidade. Então, eu acredito na validade assim, da Inquisição. E se obviamente houve mortes, teve mortes, né, na Inquisição. A Inquisição realmente matou, mas não acho que matou milhões, bilhões, como toda vez eu vejo um número diferente. Já ouvi falar que foi milhões, já ouvi falar que foi milhares, já ouvi falar que foi bilhões de pessoas naquela época. Eu acho que quem? Gengis Khan, porra, matou. A Terra até chegou até congelou, né? Parece. Eu acho que dá pra fazer dois. Acho que dá pra fazer vários bolão. Tem o bolão de quantas pessoas o nazismo matou. O bolão de quantas pessoas o nazismo matou. O bolão de quantas pessoas o comunismo matou. O bolão de quantas pessoas a igreja matou. Acho que dá pra fazer vários bolão. Tem que fazer também. Tem que fazer o bolão também de quantas pessoas o Lula tirou da pobreza, quantas galáxias O quanto o Brasil avançou séculos com Lula. Verdade. Porra, dá pra fazer várias hipóteses, várias apostas. A galera tá viajando agora pra... A galera não viaja nem mais pra Europa, viaja agora pra Marte, pra Lua. Sim, eu ouvi falar. Agora tudo é possível. Tipo isso. Bom, uma última pergunta com relação a esse lance de Inquisição e tal. Aquelas ferramentas, aqueles mecanismos, digamos assim, de tortura, tipo a guilhotina, não a guilhotina, mas aquelas coisas bizarras, aqueles instrumentos de tortura que a gente vê por aí em artigos, revistas, sei lá o que. Essas coisas realmente foram utilizadas pela Inquisição ou não? Era invenção? O que você tem a falar sobre isso? A própria fogueira em si. Então, como eu disse anteriormente, eu posso estar falando besteira agora, posso estar errado, mas até onde eu estudei esse tipo de coisa, até onde eu vi, não existiu de fato, assim. Era tipo, galera começou, alguns protestantes movimentar isso e fazer desenho em panfleto, em livro, em ilustração de livro para começar a dizer que a Inquisição, aí fazia também peça de teatro, chegou a ter, aí começavam a confeccionar de fato as paradas assim, para colocar em peça de teatro, para mostrar, olha só, a Inquisição matava assim, e era assim que acontecia, e também tem filmes bem antigos, se você procurar assim, você acha. Então, em questão a isso, eu acho que é algo meio fantasioso, assim, realmente torturar alguém com aqueles tipos de coisa e tudo mais, assim. Então, as paradas, assim, que eu já vi, que até não faz nem sentido, assim, tem uns ganchos, assim, que era pra desmembrar e não faz muito sentido você torturar alguém desmembrando a pessoa, assim, porque a pessoa, com qualquer perda de sangue, a pessoa morre. Você vê, tem gente que sei lá, bate de cabeça, sangue morre. Você imagina você arrancar um braço, dar um braço de uma pessoa, a pessoa morre, cara, não é filme, sabe? A pessoa é verdade, a pessoa morre, de fato. E a fogueira, cara, eu já ouvi falar desse lance aí de que queimava a pessoa pra purificar os pecados dela, a pessoa ir pro céu. Cara, eu já li 2 livros sobre a Inquisição, eu até anotei o nome deles aqui, Para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino, e Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas E. Woods Jr. Cara, eu nunca ouvi falar de... Tipo, eu já ouvi pessoas sobre isso, mas tipo, eu nunca vi um posicionamento... Eu já ouvi falando, era isso, que a galera queimava o herege pro herege... o fogo purificar os pecados, e isso aí, pra mim, ao meu ver, tá? O Quill falando, isso aí na igreja, sou eu, na minha opinião. Eu acho que isso é completamente fantasioso, porque, primeiro, que a igreja sempre disse
que as pessoas precisam ser enterradas, assim, de fato, né? Até onde eu sei, as pessoas precisam... Até onde eu li, as pessoas devem ser enterradas até o dia da ressurreição, que dizem, né? Uhum. Então, não faz muito sentido você queimar uma pessoa para ele pro céu, purificar com fogo. Também isso parece até algo meio pagão, assim, de se dizer. Porque purificar com fogo, assim, é uma parada meio pagã, assim. Eu nunca vi nada, eu nunca vi um posicionamento da igreja ou um doutor católico falando sobre isso. Mas até onde eu vi, isso parece uma prática meio pagã até, não católica cristã, sabe? Uhum. Entendi. Bom, então resumidamente, durante esse período aí da Idade Média e tal, a igreja protestante acabou meio que espalhando um monte de merda. Também, além da igreja Exato. católica e a igreja católica não, a igreja protestante e também outras instituições que saíram por aí espalhando merda, e aí a gente vê essa cultura de hoje que é uma cultura meio anti-Deus, digamos assim, e a cultura pop e de galerinha jovem desinformada e tal, tudo isso daí serve para nutrir essa imagem que no fim das contas não tem nada de muito real, certo? Sim, a galera, por exemplo, fala que mulher era demonizada naquela época, mas se você for ver, o humano mais importante na fé católica, humano, é uma mulher, é a Virgem Maria. Ela é reverenciada por todos os católicos. Sabe? Sei lá, eu diria que 7 em 10 católicos é devoto de Nossa Senhora. Uhum. A minha mãe é devota de Nossa Senhora, meu padrasto é devoto de Nossa Senhora, sabe? Então, esse lance todo, assim, de demonizar mulheres e matar mulher ruiva também não faz o menor sentido, porque existem vários santos ruivos, inclusive. Não faz muito sentido. Imagina a Irlanda, que tem um grande número de católicos, imagina só. Queimar metade da população. 10%, 15%, 16% da população da Irlanda ia pra vala, sabe? Sim, entendi. Bom, beleza. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse lance da Inquisição ou podemos fechar? A Inquisição, eu acho que fechou, acho que... Tá certo. Beleza. Bom, agora vamos para a terceira pergunta, que é uma pergunta que não necessariamente é uma pergunta relacionada ao catolicismo, mas que pode ser relacionada ao catolicismo, você que vai me dizer. Na verdade, você já respondeu um pouquinho ela durante a sua apresentação, mas vamos falar de uma maneira um pouco mais... me fugiu a palavra. De uma maneira um pouco mais detalhada, enfim. Então, a terceira pergunta é para você, Quill. O que é a fé e como você faz para nutrir a fé? A fé, para mim, é um ato de amor incondicional. É você se entregar para um Deus, alguém ali que você... Cara, tipo, falando pessoalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito solitária, extremamente solitária. Então, eu nunca do meu lado, nunca me senti apoiado, essa é a verdade. Nunca me senti apoiado em nada. Tipo, todas as decisões que eu ia fazer, eu não tinha ninguém pra falar assim, pô, cara, vai lá, continua. Então, cara, é por isso até que eu não gosto muito de gente que fala assim, mas ninguém me incentiva a ter isso, ninguém me incentiva a ter aquilo. Eu acho que, cara, a coisa que eu aprendi na minha vida é, cara, você quer, vai atrás, e acabou. Você não precisa de ninguém bater nas suas costas e tratando como se você fosse um abobado, como se fosse uma criança, assim, sabe? Então, eu nunca tive ninguém do meu lado. Então, quando eu descobri que Jesus Cristo existia e tudo mais, eu fiquei, cara, que foda, né? Cara, se isso, eu lembro até que o meu pensamento na época foi assim, cara, se isso for verdade, isso é do caralho, isso é muito foda. Então, foi quando eu comecei a estudar e pesquisar, e foi ano passado que eu comecei a estudar e pesquisar e perguntar para minha mãe até e conversar com padres. Antes de eu me converter, eu já fazia isso. E foi em agosto que, cara, eu tava muito mal, assim, eu tava eu tava beirando a depressão, assim, eu realmente tava muito mal mesmo.
E eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, sabe? Eu não tenho o que perder, tipo, depois que você tá fudido, sozinho, sem ninguém, se sentindo no chão, sabe? Tentativa de suicídio nas costas, tudo fudido e enchendo a cara de álcool o dia inteiro. Eu falei, cara, por que não experimentar, ver se isso funciona de verdade? E eu fui, cara, eu falei assim, a partir de amanhã eu vou rezar o terço todos os dias e eu vou na missa toda semana. E eu comecei a fazer isso, e eu não vou dizer que minha vida melhorou, e é tipo essas propagandas, né, de igreja, agora eu tenho carro, tenho casa, eu sou milionário. Não é assim que funciona. E também eu não tô 100% feliz e na minha vida tudo tá maravilha, né? Assim funciona. Mas, cara, você desabafar, sabe? Quando você reza, até o ato de segurar o rosário, de rezar. Aí quando você apega a rezar o rosário, você começa a rezar em latim. Agora, por exemplo, eu já rezo em latim. E, cara, tudo isso vai te aproximando com Deus, assim, que a sua fé vai sendo nutrida, você vai se sentindo, cara, é como se você desse passos a sua vida inteira numa lama, e você começa a pisar, e você começa a sentir que você tá andando, tipo, em algo sólido, sabe? Você tá sentindo que você tá progredindo, assim, sabe? Você tá... E em todos os âmbitos, sabe? Então, nutrir a fé, para mim é isso, você tá sempre ali em comunhão com Deus, você tá sempre buscando ali um conhecimento que você não tem, perguntando, conhecendo, ajudando, seguindo também, né, os ensinamentos de Deus, sei lá. Cara, eu tinha um monte de roupa que eu não usava, simplesmente não usava camisetas que eu tinha aqui há 3 anos, sabe? Eu tinha um casaco aqui que eu usei ele, a última vez que eu usei ele foi, sei lá, em 2014, sabe? Eu nunca mais usei o casaco. Eu falei, cara, eu vou pegar tudo isso, eu tenho que ir na cidade para pagar uma conta, tenho que enviar alguma coisa no correio. Falei, cara, eu vou pegar todas as roupas que eu não uso mais e eu vou passar na igreja e vou doar. E, cara, eu fiz isso. É porque Deus ensina, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dar roupas para quem sente frio, para quem precisa. Então, cara, eu seguindo assim, cara, sinceramente, eu me vi rindo igual um bobo, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo algo bom de verdade, assim. Eu não sou ruim como as pessoas dizem, sabe? Porque eu já fui demonizado por vários tipos de pessoa. Então, quando eu faço isso, eu sinto assim, não, eu não sou o que elas dizem, eu sou quem eu sou, sabe? Então, cara, isso tudo nutre a fé num âmbito assim que não tem explicação, assim, não tem como dizer, sabe? Não tem como explicar com palavras, sabe? É algo totalmente sensorial, assim, é algo totalmente único, sabe? Entendo. Basicamente, a fé não melhorou sua vida material, digamos assim, mas a fé te deu uma base, digamos assim, uma base para viver? Sim. Sim, assim, tudo a tristeza toda que eu tinha, assim, uma tristeza sem motivo, assim, sabe, quando você simplesmente tá triste e você só tem vontade de chorar, cara, você tá mal, você não consegue fazer nada. E, cara, tipo, tudo isso foi diminuindo com o tempo. E quanto mais eu ia buscando, assim, ajuda e tudo mais, assim, no divino, me conectando com o divino e conhecendo ele, e sei lá, ouvindo palestra de padres. E uma coisa que me ajudou muito também foi conhecer o real significado do Senhor dos Anéis, assim, e o catolicismo, sabe? E quando eu li, agora lendo o Senhor dos Anéis, nessa perspectiva, você fica mais sensível a você ver as nuances ali da literatura de Tolkien e da Bíblia. E você fica, tipo, é algo assim, por exemplo, quando você vê a tristeza do Aragorn quando o Boromir morre e ele fica, tudo que eu fiz hoje deu errado, vocês não deveriam estar me seguindo, o Gandalf tinha que estar aqui porque eu não sei mandar numa locomotiva, numa comitiva e tudo mais. E, cara, assim, pô, eu já tive triste igual o Aragorn, eu já tive mal, assim, sabe? E depois vem o que eu acho que o próprio Tolkien dizia, que é eucatástrofe, é quando tá tudo ruim, tudo tá na merda, tudo negativo, e você consegue surgir, você tira forças pra você, sabe,
você conseguir vencer essas barreiras, vencer esse lado ruim, assim, sabe? De todos os problemas que você teve. E, cara, quando você termina e você, sei lá, para pra beber um café e fumar um cigarro, sabe? Você para pra beber um copo de água e olhar o céu. Você fala assim, cara, eu tô vivendo, sabe? Eu tô... em coisas simples, assim, né? Dizem que Deus se revela nas coisas simples. E é exatamente isso, assim. É nas coisas mais simples você, sei lá, sentar na cadeira e arrumar seu cachimbo, sabe? É você preparar seu café e sentir o cheiro do café, sabe? E você sente assim, Deus tá aqui, sabe? Eu não tô sozinho, eu não preciso estar triste, assim. Eu não preciso... Outra coisa também, pessoal minha, eu era uma pessoa muito carente de atenção, muito mesmo, assim. Eu tinha que sempre estar com, sabe, uma mulher ali no contato. Se eu terminar com uma, eu já tenho que estar com outra, porque eu preciso de atenção feminina. E, cara, eu parando assim, eu não tô dizendo que eu sou um puritano, sabe? Mas eu comecei a racionalizar isso e eu falei, cara, eu não preciso disso, sabe? Não tem porquê eu correr atrás de uma aprovação de uma pessoa. Tipo, o que eu ganho com isso? Nada. Não ganho nada. Então, quando eu falo até pros meus amigos, a maioria dos meus amigos não entendem isso, assim, meus colegas pessoais. Então, quando eu falo no grupo, lá no nosso grupo, que eu falo assim sobre esse lance da mulher, a galera acha, é só mais um misógino e tudo mais, mas não é, cara. É tipo, você tem que aprender a lidar, a viver, entre aspas, sozinho, porque você, paradoxalmente, você não está sozinho, sabe? Você não precisa buscar atenção, porque tecnicamente você não está sozinho, você tem alguém por você. Então, tendo um amor infinito e divino, por que você vai procurar por uma pessoa que não tá nem aí pra você? Sacou? Sim, entendi. Acho que isso, a fé e como você utiliza ela, pode ser utilizada nos mais diversos âmbitos possíveis. Pode ser utilizada no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito amoroso. Claro. Eu acho que Deus, quando move, assim, quando Deus, como dizem os crentes, quando Deus está no controle, meio que muda a vida inteira da pessoa. Isso é algo que eu acho bem interessante e tal. Por mais que eu não seja cristão, por mais que... O que você ia falar? Você pode ver, você pode ver também que tem pessoas que não têm fé nenhuma e quando ela entra numa igreja, ainda mais uma igreja católica, eu namorei uma menina por um tempo que ela não tinha religião, ela foi batizada, o que é muito comum hoje em dia. Você é batizado, a sua mãe ela é batizada, tem primeira Eucaristia, tem crisma, aí ela obrigou a filha a fazer primeira comunhão, mas ninguém vai na missa em casa. No Natal todo mundo comemora como cristão. Quando nasce alguém na família, vamos batizar em igreja católica. Quando é para alguém casar, a gente casa em igreja católica, mas ele não é católico de fato, sabe? Não é. E essas pessoas, quando elas vão na igreja católica, cara, é unânime. A presença ali é tão grande, cara, que a pessoa ela fica num êxtase. Eu próprio posso dizer isso, porque eu vim quando minha família foi desestruturada, porque meu pai morreu quando eu era muito criança, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, então fui criado só com a minha mãe, então minha mãe trabalhando muito, e eu sozinho em casa, então não tinha esse lance igreja, sabe? Eu não tive isso daí. Então, quando minha mãe se casou com meu padrasto agora e tal, e os dois são extremamente católicos, e quando voltou esse lance aqui em casa, da minha mãe, né, voltar a seguir o catolicismo e tudo mais, você sente uma diferença, sabe? E quando eles voltaram a ir na missa, meu padrasto agora faz parte da pastoral de batismo da igreja, e a minha mãe também faz parte de alguns negócios lá, e todo mundo vai se ajudando, e tudo que tem para festa da igreja, todo mundo ali se ajudando e tudo mais. E eu tava fora disso, né? Antes de me converter. E, cara, quando eu decidi ir na igreja de novo, assim, depois de anos e anos, cara, é uma presença assim tão, sabe, é algo tão forte que você não consegue descrever, sabe? O meu coração batia de uma forma
eu tinha batido antes, assim, eu conseguia ouvir minha respiração, sabe, eu tava sensível, como se meus sentidos estivessem sensíveis de novo, eu olhava para todos os lados e aquela arquitetura, né, bonita e tal, e os santos e sei lá, cara, é algo indescritível que, sei lá, falta realmente palavras para descrever como é, sabe? As pessoas, quando não tem, mesmo sem essa fé, quando elas entram na igreja, é algo realmente aprovador, assim, sabe? Que você sente que existe algo ali. Uhum, sim. Na verdade, mesmo na época em que que eu tava meio distante e tal, eu cheguei aí algumas poucas vezes na igreja, mas a título de visitante, tipo, sei lá, durante esses 5 anos que eu passei fora da igreja, eu cheguei aí na igreja umas 3 vezes no máximo. Visitei a igreja, basicamente. E mesmo nessa época em que eu tava meio que sem fé e distante e tal, sempre que eu vou na igreja, mesmo hoje, eu sinto uma. Não tem como explicar assim racionalmente, mas você sente assim uma energia, digamos assim, algo diferente, digamos assim. Eu não sei se esse algo Sim. seria necessariamente o divino, eu não sei se esse algo são as pessoas que estão ali que dão aquele clima e você entra no clima também, você sente aquilo. Eu não sei se isso daí seria uma soma dos dois, eu não sei explicar o que seria racionalmente falando, mas que existe algo assim meio diferente nas igrejas, pelo menos nas igrejas sérias, realmente isso existe, eu diria. Por exemplo, na igreja católica, eu não sei como é na protestante, mas na igreja católica, quando vai se fazer uma igreja, não é algo tipo assim, levanta-se uma casa e acabou. Não funciona assim. A igreja, quando vai existir uma igreja católica, a pedra de fundação da igreja, né, que é a pedra, não sei se é fundação ou fundamento, posso estar falando besteira aqui, mas é uma pedra que vai segurar toda a estrutura, sabe? Quando vai fazer o alicerce, essa pedra, ela é abençoada pelo bispo. Então, tem uma carga ali, sabe? Religiosa e tudo mais. E, e eu não sei, cara. Tipo, é algo realmente, assim, tirando igrejas que, assim como tem na protestante, igreja que nego finge que virou demônio, que ela é viciada em bebida e agora se botasse abrir uma cerveja perto dele ele vomita, e que tem demônio que entra no corpo da pessoa, a pessoa cospe prego e o caralho, e essas coisas. Assim como tem isso, na igreja católica tem igreja que uma vez eu vi também um padre entrando com a imagem de Nossa Senhora, se eu não me engano foi ano passado isso que eu vi, foi na festa de Nossa Senhora Aparecida, um padre entrando na igreja com Nossa Senhora, ele entrou tipo sabe aquela parada do Rock in Rio, que a galera meio que vai tipo de tirolesa, assim, sabe? Sei, tipo, meio que tem uma corda e a pessoa vai pendurada, assim. Sei. Então, o padre entrando assim numa igreja, imaginando, pô, isso é uma... Cara, se eu tô numa... cara, sinceramente, eu saio, cara. Por isso que tem alguns católicos que falam sobre a falsa missa. É sério, isso realmente existiu, cara. Isso é até engraçado, mano. É engraçado, cara. É cômico e trágico, né? Tipo, eu não queria estar rindo, mas. Infelizmente. Tipo, esse tipo de coisa meio que tira a seriedade, digamos assim, da igreja, tira algo que é pra ser sério, os caras transformam isso meio que numa brincadeira. Ah, vou entrar na igreja pulando de paraquedas, ou vou entrar na igreja tirolesa. Tem sempre... não faz sentido, tem sempre uns padres que querem mais, que querem aparecer mais do que Cristo, sabe? Uhum. É foda. Principalmente esses mais moderninhos, né? Porra. O padre que usa Snapchat, o padre que não usa batina porque a batina não tá na moda, é o padre que, porra, é foda, cara. Tem padre que se diz homossexual, isso não existe, cara. Isso é absurdo, isso não tem cabimento, sabe? É por isso que tem alguns católicos, né, que quer entrar em algo mais delicado que eu não tenho muito conhecimento, por isso eu nem abordar, mas não faz mal falar aqui, que é sobre a falsa missa. Tem pessoas, tem alguns tipos de católicos que acreditam que as missas de hoje em dia
não tem mais o mesmo, digamos assim, valor, o mesmo tipo de... Sabe, não é igual às missas de antigamente, porque meio que começou a mesclar uma parada meio protestante no catolicismo e começou a ter esse lance de botar banda em igreja e mulher em altar e padre não usa mais batina e esse tipo de coisa, assim, sabe? Jovem, fazer dança na igreja, bater palma, cantar e tal, porque a missa em si não era pra ser assim, sabe? A missa hoje em dia, cara, hoje em dia é difícil tu achar uma igreja católica que não vai querer que tu cante, que não vai querer que tu bata palma, que não vai querer que tu grite, que tu pule, que tu... Pô, uma vez eu fui numa adoração ao Santíssimo que nego subiava, como se fosse num show, sabe? Batia palma, subiava e... Cara, isso aqui não é um circo, sabe? Isso aqui é sério. E tem pessoas que realmente é o famoso pão e circo, porque a missa já não atrai mais a galera, e sabe? Então o que a gente vai fazer pra galera ficar interessada na missa? E vamos música, vamos botar dança. Tem que fazer negócio para ficar mais atrativo pro jovem, porque a gente tem que chamar jovem pra vir pra cá. E, cara, aí começa a surgir essas paradas sem pé nem cabeça, sabe? É um total absurdo, né? Eu até converso com o pessoal acha que eu tô brincando. Eu já pensei em ser padre e até penso, né, nessa questão e ir num seminário, ver como é que funciona. Eu já conversei com o padre, já falei com ele. Ele falou que se eu realmente quiser, ele pode me levar em um pra eu ter uma experiência e tal. Não é nada sério, não é nada que se eu for eu tenho que ser padre. Algo pra ver mesmo como é que funciona. E, cara, se um dia eu realmente vir a ser padre e tiver uma igreja sob meu domínio, sob meu comando, né? Não domínio, comando, cara, eu vou cortar tudo, cara. Eu vou cortar mesmo. E vai ser da forma que eu acho correta. Existem muitos padres hoje em dia, se você for ver os padres mais jovens, os padres que agora estão sendo registrados agora como padre, eles estão voltando a usar batina, eles estão voltando a encorajar o fiel a rezar o rosário, eles estão... Sabe, esse tipo de coisa que estava se perdendo, porque os padres da década, sei lá, de 90, começo dos anos 2000, estavam querendo ser os jovenzão, os garotão, que não usa batina e tudo mais. Então, se eu voltasse a ser padre, bicho, eu ia cortar tudo, mas eu ia botar canto gregoriano. Tu quer ouvir música? Canto gregoriano, velho. Vai lá, ouve aí, ó. Porra, sacou? Sim. Eu enxergo que esse problema, digamos assim, problema entre aspas, da modernização das igrejas, eu acho que isso é algo global, acho que não está acontecendo só no catolicismo, no protestantismo isso já vem de muito tempo, eu acho que na maioria das religiões, não somente o cristianismo, até o paganismo, por exemplo, existe esses neopagãs, o tal da Wicca, não existe mais aquele paganismo antigo, agora existe esse neopaganismo de postar foto no Instagram, cabelo pintado, sou Wicca, tipo, essas neo-religiões, digamos assim, eu acho que a modernidade veio para estragar um monte de coisa, resumidamente. Eu concordo com você, cara. Tem sempre a galerinha do... Qual que é aquela frase? Somos as netas das bruxas que você não conseguiram queimar. Aí vai ver a avó dela é devota de Nossa Senhora. Vai se fuder, né, bicho? Pô, até de sacanagem com a minha cara. Aí vai ver a mina não tem conhecimento nenhum sobre o paganismo. Eu, na minha juventude, assim, no meu agnosticismo, eu estudava sobre alguma coisa ou outra, assim. Gostava do Asatru, gostava desse tipo de coisa, assim, sabe? Antes de ser cristão. Mas, bicho, como sempre, né, cara? Você conhece o pessoalzinho, tu acha que, porra, vai ser foda. Daí você, porra, paganismo é do caralho, tu conhece a galerinha, tipo, ou é um bando de nerdão que joga RPG, ou não falando mal de quem joga RPG, porque eu jogo também, tá? Deve pra ser algo pejorativo, mas é sempre essa galerinha, ou as minazinhas que se acha gótica, trevosa, sabe? Vamos no cemitério, bebevinho, e é essa galerinha, cara. Vamos no cemitério Wicca, pra tirar foto. Pra postar no Instagram.
Vamos no evento de magia, a gente freta um busão pro evento de magia e fica lá vendo a galera falando meia dúzia de abobrinha, porque tem que colher a erva, não sei o que lá, não sei em qual lua, não sei em qual dia, porque vai te curar, não sei o que lá. Aí tu faz um bonequinho e a pessoa. E a magia é o Wicca. Tipo, tinha umas magias braba antigamente, né? São Cipriano, caralho, que nego ficava doente, pegava câncer, sei lá. Hoje em dia a magia do Wicca é tipo assim: tu faz sei lá, tu acende 3 velas. Apaga e acende a luz 3 vezes e seu inimigo vai tropeçar numa pedra, tá ligado? Porra, aí vai tropeçar no cadastro, vai pisar no cadastro, né? Assim. Porra, vai ter gente que segue essa bosta, cara. Que pariu, bicho. Basicamente, o que eu percebo é que tudo, não somente a religião, mas a realidade inteira, como um todo mesmo, tá tudo virando ursinhos carinhosos. Tipo, não existe mais nada que é realmente algo que realmente tem um impacto, é algo que realmente tem um significado. É tudo muito genérico, é tudo muito desprovido de algo sólido, tudo muito líquido, é tudo muito, sabe, uns negócios muito besta. Eu às vezes eu fico olhando assim pras pessoas e eu falo, cara, vocês parecem um bando de criança. Os caras de 20 anos de idade fazendo uns negócios, mentalidade de criança de 5 anos, mano. Eu fico, mano, que bosta. E isso é nos mais diversos aspectos possíveis. Tá ridículo, tá um bando de adulto criança. Até na igreja a galera também começa a ver, voltando aqui nesse assunto, que a galera começa a achar que o fato de tu ser cristão, tu tem que ser pacifista. O cristão, ele não é pacifista. O cristão é pacífico. Ser pacífico é diferente de ser pacifista. O cara que é pacífico, ele é assim: eu busco a paz, eu acho a paz algo bom. Eu sempre quero a paz. E se eu precisar lutar para ter a paz, eu lutarei para ficar em paz. O pacifista, ele é o cara é o seguinte: imagina que tu tem uma casa, tu tem esposa e tu tem uma filha. Entra um cara na tua casa, estupra tua esposa, estupra tua filha e tu não faz nada, porque tu é pacifista, tu não acredita na violência. Você acha que o cara tem que fazer o que ele quiser e acabou. Porque eu acho que o nome desse cara aí, o nome desse cara é Cuckold. Exatamente isso. Às vezes o cara gosta e usa isso como desculpa, né? Não é que eu gosto de ver minha esposa dando pra outra, é que eu sou pacifista, sabe como é que é, né? Não é que no fundo eu não queria bater uma punheta vendo um cara comendo minha esposa. Não é isso, é que eu sou contra a violência. Não é que eu tô tendo uma ereção aqui agora. Aliás, que absurdo de situação. Imagina, o cara entra, estupra sua esposa e você... Mano... Aí tem gente que acha que pelo fato de tu ser cristão, tu não pode fazer nada, sacou? Que tu tem que ser... Muita gente me acha violento, assim, tipo, no geral, não no âmbito cristão, mas no geral as pessoas, assim, que eu conheço, que eu convivo, me acham muito violento. Eu falo, cara, eu não sou violento, mas eu acredito que a violência é algo a ser usada para defesa. Tu tem que se defender, cara. A galera, eu converso com o pessoal e parece que eles vivem num mundo mágico, sabe? A galera pergunta por que eu ando com canivete, por que eu ando com soco inglês. Eu falei, cara, porque eu tenho que me defender. Porra, eu não sou o Van Damme, eu não vou tampar na porrada e consigo o cara ao mesmo tempo. Eu tenho que ter uma vantagem, sacou? Quando você puxa um canivete, não vai ficar assim. Vai ter um que vai correr, vai ter um que vai ter medo. Se eu furar um, os outros já vai ter medo, vai correr. Sacou? Então, cara, você tem que aprender a se virar, sabe? Tem gente que acha que a polícia vai brotar do nada, que a polícia é algo... a polícia é o Dr. Manhattan, que vai ser onipresente, onipotente e onisciente. Não é assim que funciona. E, cara, eu sinto que essa galera não vive no mundo real, sabe? Elas vivem no mundo mágico, tu não precisa se defender. Eu falo, cara, a defesa é algo necessário. Você tem que se defender. Isso é mais do que lógico. Qualquer ser humano tem direito à defesa. E a galera fala, mas e se você machucar o cara e foi levado pra delegacia? Eu falei, cara, é o seguinte, eu sigo o catecismo católico. No catecismo católico diz que eu tenho direito a me defender. E se botando aqui em termos leigos, em termos, né, cortando aqui, sem balela,
entre chorar a mãe de um vagabundo e chorar a minha mãe, que chora é a mãe dele, porra. Se o maluco me bota uma arma e eu tô armado também, eu meto bala no cara e foda-se. Ué, minha vida é a vida dele, meu amigo. Eu digo e falo de novo, cara. Eu espero que se o maluco venha pra me assaltar, ele realmente esteja armado. Porque eu só vou entregar minhas coisas se ele botar uma arma na minha cara. Se eu sentir que o cara tá desarmado, eu corto a barriga dele e enforco ele com as tripas, velho. E foda-se. E depois se tiver que ir na delegacia pra resolver BO, eu vou e foda-se, cara. Mas, porra, o problema... Você sabe por que bandido agora tá assaltando assim na cara do outro? Tem cara que assalta não tá nem armado, cara. Sabe por que bandido assalta assim? É porque todo mundo é bundão, cara. Todo mundo é bunda mole. Mano, eu vejo um grupo de 10 nego sendo assaltado por um cara. Porra, você tá em 10, cara. Você tá em 10, como é que você é assaltado por um cara, maluco? Não, quando o cara tiver armado, o cara porra, não é o Neo do Matrix. Ele vai apanhar, ele vai tomar coça. Quando eu dava rolê com galerinha skinhead punk, mano, ninguém chegava perto. Porque a galera olhava e já ficava intimidado, velho. A gente podia andar no bairro mais perigoso 4 horas da manhã, bicho. Ninguém mexia com a gente, ninguém olhava nem torto pra gente. Porque eles sabiam que se alguém tentasse alguma coisa, ia levar um pau. Sacou? E essa galera, eles não querem puxar assalto à mão armada. Eles querem puxar um delito leve, sabe? Então, nego assalta desarmado, no outro dia ele tá na rua, cara. Nem preso o cara vai, nem assina um negocinho ali, vai e manda embora pra casa. Pronto. Já vi isso várias vezes acontecer. Já vi um amigo meu sendo assaltado, no outro dia o cara que assaltou ele tava na rua, porra, de novo. Sacou? Sim. É mesmo. É mais ou menos o que eu tô falando, tá todo mundo virando ursinhos carinhosos. Quase ninguém mais tem culhões, basicamente. É uma sociedade regida por bundões. Mas, enfim. Exatamente, e todo mundo encoraja você a ser bundão. Sim, é isso que é o pior. Eles são bundões e querem que você também seja bundão. E aí, se você não é, você é fascista, você não for, você é violento, antipaz, por aí vai, é psicótico, esse tipo de coisa, sociopata, enfim. Assim, como assim você quer se defender? Você só pode ser algum tipo de psicopata. Quer dizer que se alguém tentar algo contra sua vida, você quer se defender ainda? Nossa, você é um fascista mesmo, hein, cara? Não, mas assim, se alguém for tentar... Como assim você quer defender sua esposa de ser comida por um estuprador? Como assim você não quer... Você quer tirar o direito do estuprador comer sua esposa? Como assim? Pior que eu já vi parada assim. Pior que eu já vi coisa assim. Uma vez eu vi um cara falando sobre defesa pessoal e defesa patrimonial, né? E um cara chegou e falou assim... então enquanto o policial não chegar, eu não tenho o direito de defender minha propriedade, de defender minha esposa, de defender minha filha. Ele falou assim, aí o cara, né, de direitos humanos, né, defensor de bandido, chegou e falou assim, tá, mas e que direito você tem de agredir o cara também? Tipo assim, o cara tem direito de te agredir, mas você não tem direito de agredir o cara. Tipo, eu fiquei... Aí o cara falou assim, não, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá falando isso absurdo, é sério. O pior é que tem gente que pensa assim mesmo, cara, é um absurdo mesmo. Eu acho que há pessoas que pensam assim, tatua na testa, mete na minha esposa, acabou. Já simplifica o trabalho, exatamente. Mete na minha esposa, pronto, todo mundo já vai saber que você é um bundão, um cuckold bundão e por aí vai. Enfim, sobre essa coisa de fé e como faz pra nutrir e tal, podemos encerrar aí pra próxima pergunta? Ou quer falar mais alguma coisa sobre isso? Acho que sim. Beleza. Não, tá tudo certinho. Certo. Então agora a quarta e última pergunta, que não necessariamente é relativa ao catolicismo, você pode falar também além do catolicismo, mas enfim. Então, última pergunta, valores, pensamentos e ensinamentos que você toma pra sua vida. Cara, como eu disse, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos, por aí. E nisso a família do meu pai basicamente também deserdou a minha mãe, a gente ficou sozinho mesmo. E a minha mãe, ela trabalhava muito, ela trabalhava em 2 empregos, só nós dois.
e eu ficava sozinho em casa, e não tinha ninguém nem nada. Imagina um garoto de 6 anos de idade sozinho em casa, e não tem nada, não tem ninguém, não tem. Eu não tinha ninguém para me espelhar, não tinha nenhum ídolo, não tinha nada, simplesmente não tinha nada. E eu era um garoto. Eu sempre fui muito magro, eu sempre fui o mais alto de todo mundo, sabe? Então, pelo fato de eu ser alto, eu automaticamente pareço ser muito magro. Então, imagina, o cara magricelo, estranho, sozinho, eu era o alvo perfeito pra ser o cara que vai sofrer bullying, sabe? Uhum. E o que eu tinha? Eu tinha uma coleção de DVD do meu pai. Meu pai era muito fã de Velho Oeste, John Wayne, né? Na época não era nem DVD, né? Porque era fita cassete, lembra? Era fita cassete, não era nem DVD. Então eu tinha John Wayne, Clint Eastwood, sabe? Eu tinha. Esse era o meu tipo de referência. Então eu assistia o filme dele. E também meu pai lia muito história em quadrinho. Então eu herdei Tex, eu herdei Conan o Bárbaro, Zagor. O próprio X-Men, Wolverine, eu sempre fui muito fã do Wolverine, desde moleque mesmo. Então, esses eram meus valores, sabe? Eu nunca tive alguém concreto dizendo, olha só, isso é o certo, isso é errado, é assim que você tem que seguir. Não, eu não tinha um pai, então eu botava um filme do John Wayne e ficava olhando assim, como é que ele age com um cara filho da puta? Quando um cara filho da puta com ele, o que ele faz, sabe? Então era como se eu tivesse. Por isso que eu falo que o John Wayne, o Tex, todos eles são meu pai, sabe? É como se fosse uma compilação do que eu acho que o meu pai diria pra mim como eu deveria lidar, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu aprendi a revidar. Porque, cara, a mulher ela é muito boa pra ensinar o seu filho a ser homem, para ser gente, assim, sabe? A mulher consegue educar um menino para ser gente. Agora, educar um menino para ser homem, é necessário outro homem. Porque o menino precisa imitar, é essa palavra, o homem precisa imitar o outro homem para atingir ali e, de fato, virar um homem. Sacou? Então, cara, eu cresci imitando John Wayne, eu cresci imitando Clint Eastwood, essa é a minha referência, sabe? Eu vi os filmes dele e aprendi a revidar. Se no colégio mexiam comigo, eu revidava. Eu era mais fraco, eu aprendi karatê. Aí depois eu aprendi o Wing Chun, aí eu aprendi boxe, aí eu aprendi Krav Maga, Kobudo, Kendo. Aí eu percebi que eu era bom em alguma coisa, que é arte marcial. E eu fui migrando de arte marcial, e hoje em dia eu tô no boxe. Minha grande paixão. Outro ídolo também que eu tive, não por influência do meu pai, mas pelo cinema no geral, foi o Rocky Balboa também, que foi eu já vi todos os filmes do Rock, sou extremamente fã do Rock. Não só do Rock, do Stallone, Stallone Cobra, Rambo, Falcão, Campeão dos Campeões. Esse filme é foda pra caralho. Então, tipo, eu via todos eles e eu acho que é por isso que eu tenho, não querendo me achar um machão e tudo, não é isso, mas eu acho que é por isso que eu tenho um culhão, sabe, de revidar, de falar, não vai ser assim e eu vou lutar pelo que eu penso, sabe? E a maioria das pessoas que não teve essa influência, que nunca esteve sozinho, que nunca precisou lutar por algo, eu acho que esse pessoal que vira um bunda mole, porque não sabe o que fazer. A galera cresce sem referência, e tanto que quando você quer revidar, quando você quer lutar por algo que você acredita, quando você levanta e diz assim, comigo não, a galera acha que você tá fantasiando, que isso não é um mundo real, e como assim você não vai ser um gado? Como assim você não vai abaixar sua cabeça e ouvir e seguir o que todo mundo diz, sabe? Então a galera vira esses bandos de bundão aí. Aí tu vê um bando de moleque, igual esses antifa aí, que acha que é macho, que vai sair na porrada, nunca trocou soco na vida, leva 2 socos, fica atordoado e sai da briga, sabe? É isso, cara. É essa molecada que é criada, assim, sabe? Sim. Falando em Antifa, eu tenho uns conhecidos Antifa, ou que se dizem Antifa e tal, que moram na minha cidade e arredores. E eles vivem pagando de Antifa, e nós mete porrada e bate não sei o que, enfim.
E tem, mano, do lado de casa, eu moro perto de um parque, de um, entre aspas, parque, uma praça grande pra caralho, Taquaral, aqui em Campinas. E nesse parque, nesse local, tem, na frente na entrada mesmo, tem uns cartazes nazistas, tem uns cartazes colados nos postes, tem uns cartazes escritos boa noite, good night, left side. Aí tem o símbolo também do nazismo. Tem tem um carinha jogando o símbolo do comunismo no lixo. Tem uns bagulho mais ou menos assim na entrada do parque. E aí eu fico falando, mano, eu que não sou porra nenhuma, não digo ser nazista, nem antifa, nem bosta nenhuma. Eu já passei aqui várias vezes, já vi esse negócio aqui várias vezes e tipo, o negócio continua aí, sei lá quanto tempo. Cadê os antifa que se dizem fodão? E os cara sempre colocam lá, voltamos. Aí às vezes eles colocam aqui no Taquaral, às vezes eles colocam lá no centro. Sempre os caras falando voltamos. Aí eu falo, cara, cadê os antifa que fala que é fodão e não sei o quê? Porque esses caras, pelo jeito, estão sempre voltando. Se os caras realmente botam o terror nos nazistas, acho que não tá funcionando não, porque eles estão sempre voltando. Cara, eu vou te falar que, como skinhead, eu sou skinhead apolítico, sabe? Eu não tenho posição política nenhuma. Então, muita gente acha que eu sou conservador, que eu sou de esquerda, eu não sou de nada, eu não tenho posição política nenhuma. Eu acho que todo político é filho da puta, eu acho tudo uma merda. Eu não apoio o fascismo, não apoio o nazismo, não apoio o comunismo, não apoio nada. Quero que tudo se foda. E eu, justamente por ser isso, eu não boto a mão no fogo por grupo skinhead nenhum. Porque eu acho que skinhead quer ouvir a música dele, quer tomar a cerveja dele e acabou. Meter política no meio é coisa de retardado, sabe? Eu acho totalmente desnecessário meter política no meio. E eu não boto a minha mão no fogo, digo novamente, não boto a minha mão no fogo por cara. Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. Mas esses caras enfiam a porrada em antifa, em punk, e os punk ficam cantando de galo, ficam falando que é fodão. Os caras vivem apanhando, mano. Os caras só apanham e ainda se acham fodão, cara. Puta que pariu, eu acho que tá na hora de parar, mano. Eu acho que tá na hora dessa molecadinha ir pra casa beber todinho, assistir Bob Esponja, sabe? Porque, porra, não tá dando, cara. Os caras só vivem apanhando, porra. Foda. Aí quando tem um vídeo que é um carinha metendo um soquinho num nazista, ou num suposto nazista, os caras já compartilham em massa. Ah, porque a gente bate mesmo, nazista bom é nazista morto. Só que se você for ver por trás dos panos, o que eu pelo menos eu tô ligado que por trás dos panos, punk apanha muito mais do que nazista. Muito mais. Os caras não têm preparo físico, cara. Os caras que é careca, eu não tô aqui também, eu não tô defendendo nenhum lado, assim, porque o único contato que eu tive com careca, os caras são grossos, os caras são meio ignorantão, então eu também não gosto deles, eu não gosto também de punk, eu não gosto de nada, tá ligado? Eu sou igual aquele cara, você já viu um vídeo de um cara falando assim, eu não faço parte de grupo nenhum, se apanhar eu apanho sozinho, eu sou tipo esse cara, mano. Eu uso visual, eu curto o som, eu bebo minha cerveja, pá, eu tenho amigo punk, eu tenho amigo skinhead, eu tenho amigo de tudo. Porque pra mim não importa o que tu é, se tu não for chato, pra mim tu vai ser legal, pra mim tu vai ser meu amigo, sacou? Então, essa molecadinha é chata porque qualquer um que não pensa igual a eles, automaticamente já viram nazista, já viram fascista. Então, para eles, qualquer um pode ser nazista, qualquer um pode fazer. Então, eles podem pegar qualquer guri desse daí e bater no guri e depois falar que, ó, batemos no nazista e tal. Aí tu vai ver um guri que não tem nada a ver com nada, que tá ali de boa, curtindo o som dele, tá ligado? É foda. Que nem esses dias atrás, eu acho que você até compartilhou o vídeo de um cara com uma camiseta do Bolsonaro sendo perseguido por um monte de gente. Ah, batemos em fascista. Mano, é um cara aleatório com uma camiseta do Bolsonaro. Tipo... Era um cara de boaça. Tipo, é um tiozão. Aqueles tiozão de 40 anos, sabe? Que não sabe? Aqueles tiozão reacionário, basicamente. Aí os caras meio que batendo, entre aspas, no tiozão. Ah, porque fascista quem tem que apanhar mesmo. Mano, olha os caras que vocês estão batendo, velho. Tipo... É o tiozão Bolsomito 2018. Bolsomito 2018 que, sei lá,
Aí o cara só vai falar mito e, sei lá, é tipo lacrou dessa galera, tá ligado? Uhum. É tipo o mito deles. O cara não tem conhecimento nenhum sobre a Itália fascista, não tem conhecimento nenhum, não apoia porra nenhuma. Se bobear, o cara não sabe nem o que significa diagrama de Nolan e pronto, o cara é fascista porque ele tá com a camisa do Bolsonaro, sacou? E isso que eu falei, cara. Eu falei, cara, é muito fácil juntar 5 candangos e bater em um cara. É muito fácil fazer isso. Uhum. E eles ainda se acham foda. Eu falei, pô, vocês precisaram juntar 5 negros pra bater em um tiozinho, cara. Porra, vocês se acham foda por causa disso ainda? Eu falei assim, engraçado, cara. Eu ando com essa camisa, às vezes eu quero provocar, eu tenho uma camisa escrito assim, IRA did not wrong, tá ligado? Tipo, o exército republicano irlandês não fez nada de errado, tá ligado? E eu uso essas camisas pra provocar mesmo, eu não apoio o IRA nem porra nenhuma. Eu uso pra provocar. E, cara, é engraçado, ninguém nunca faz nada. Né? Porra, eu sou um cara aí jovem, né, com 4 anos de prática em boxe, ando com soco inglês no bolso. É engraçado, nenhum deles nunca tentou nada comigo. Agora com o tiozinho, gordo, fudido, todo mundo tenta. Engraçado, agora pegar um cara de 1,80 m que pratica boxe, eles não querem, né? Ah, pô, vai se fuder, pô. Bando de otários esses caras. Sim, de fato. Inclusive, só lembrando aqui, um adendo aqui rapidinho, todo comunista é automaticamente excomungado da Igreja Católica. Só lembrando isso também. Se você for metida comunistinha igual o Lula que estava celebrando missa, excomungado, tá? Se você é comunista, você é excomungado, vai pro inferno sentar na piroca do capeta. Só lembrando isso. Sim, de fato, comunismo e cristianismo não combinam muito, não. Só um pouquinho não combinam. Só bem pouco. Mas, enfim. Caralho, eita, a gente tá falando bastante, já vai dar 1h30 quase de entrevista. Bom, acho que para finalizar esse lance de valores, pensamentos, ensinamentos e tal, uma frase que você toma como máxima da sua vida. Uma frase. Cara, pode ser 2? Tá, 2, pode ser. Tá. A primeira, eu acho que seja o John Wayne. O John Wayne é quase que um santo pra mim. Eu tenho tipo um porta-retrato do John Wayne, sabe? Eu não tinha porta-retrato de uma foto minha com a minha namorada, mas eu tenho uma do John Wayne no meu quarto. E, cara, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, o meu inglês é muito ruim, então me perdoe. Talk low, talk slow and don't say too much. É tipo, fale devagar, fale baixo e não fale muito. Porque, cara, eu aprendi que quanto mais a gente fala, mais as pessoas têm algo pra usar contra a gente, pra distorcer, sabe? Tipo, você não pode falar A que nego escuta B, pensa C e diz D, sabe? E no final todo mundo entende E. Sim. E você falou algo totalmente inofensivo e virou um monstro, sabe? Então, essa frase, pra mim, assim, foi algo muito importante e eu aprendi muito com ela. E quando eu comecei a botar ela em prática, as coisas mudaram um pouco pra mim, sabe? Eu meio que desarmei o pessoal que me fudia. E a segunda, cara, eu acho que seria, porra, aquela frase clássica do filme Rock... Acho que é do Rock 6, né? Que é quando ele já tá velhão e o filho dele fala com ele fala... É um discurso, pô, eu não vou saber o discurso inteiro, mas ele fala, pô, o importante não é quantas vezes você... não é quão forte você consegue bater, é quantas vezes você consegue cair e levantar e continuar tentando. Porque o mundo não é um arco-íris de fato, o mundo não é algo bom, algo maravilhoso. Na realidade, Deus criou o mundo para ser, mas as pessoas com livre-arbítrio fuderam tudo. Então o mundo acabou se tornando esse lugar opressivo. Então você precisa ser durão, você precisa ser um cara forte, sabe? Se você for um bundão, se você for um bunda mole, tu não vai ter nada, cara. Tu tem que ter voz, tu tem que ser homem. A própria igreja diz, né, que o homem precisa ser homem. Em todos os âmbitos, assim. Ser homem é ter um esforço a mais, é você se impor, é você ter voz, é você ter presença, sabe? Então, eu acho que essa frase, isso tudo simboliza isso de ser homem, sabe? Sim. Aliás, acho que uma coisa está muito conectada, muitas coisas estão muito conectadas com muitas coisas. Por exemplo, o enfraquecimento da religião está ligado com
com a feminização do homem, digamos assim, que está ligado Claro. com o enfraquecimento da sociedade como um todo, que está ligado com o feminismo, que está ligado com essa hipersexualização que a gente está vendo, que está ligado com o amor líquido e com essa queda nos relacionamentos humanos, decadência dos relacionamentos humanos, que está ligado com isso. Eu acho que as coisas basicamente está tudo muito interligado, digamos assim. São todos tentáculos do mesmo povo, né, cara? Tudo ligado mesmo com um único objetivo, que é destruir a civilização ocidental, né? Uhum, sim. Cara, estamos fodidos. Estamos fodidos. É exatamente isso. Só isso que podemos dizer. Estamos fodidos. Bom, as perguntas já acabaram e já vai dar 1h30 de conversa e tal. Eu acho que pra mim já tá bom. Você quer falar mais alguma coisa? Quer me fazer alguma pergunta? Sinta-se livre pra falar o que você quiser. Não, então, se alguém quiser me conhecer um pouco mais, né? Não sei se o pessoal que me conhece, se quiser ouvir meu podcast, tá lá, só se procurar no Spreaker ou no Podcast Addict, Quillcast, Quillcast, Quillcast. Só me procurar lá que eu faço uns drops de 15 minutos. Se quiser ouvir e conhecer melhor, é isso aí. Eu não tenho gravado muito, porque, sei lá, tô meio desanimado, mas quem sabe eu volto aí, semana postando coisa nova aí. Uhum. Tá certo. Aliás, eu vou até deixar o link também para quando eu postar esse podcast, eu vou deixar o link lá na descrição e tal. E aí o pessoal que gostou do Quill, quiser saber mais sobre ele, escutem o podcast dele, que é um podcast bem bacana. Mas na real, pra ser bem sincero, até hoje eu acho que eu só ouvi 2 podcasts seus. Mas eu gostei dos 2, assim. É porque, tipo, é muito podcast. De uns tempos pra cá começou a surgir muito podcast da galerinha. E aí surgiu Decadência, surgiu o podcast lá da Izzy, Entropia, surgiu aquele Hipocrisia Moderna, surgiu o Pinto Pequeno, surgiu o Porco Suíno, surgiu muito podcast nos últimos tempos. Então eu não consigo acompanhar tudo, eu tenho que ser meio criterioso, assim, com quem que eu vou ouvir. E também eu tô numa fase em que eu não tenho muito tempo pra muitas coisas. Então até o momento eu só consegui ouvir 2 seus. Mas eu gostei, né? Pelo menos eu gostei. Que bom. Sim. Mas todos os podcasts seguindo Petri. Mais ou menos na linha do Petri, podcast sobre pessoas 100% felizes, animadas e modernas, basicamente. A favor da poligamia. Enfim, gostaria de falar alguma última coisa para encerrar, Quill? Que Deus esteja com vocês aí, protegendo todos vocês. Tá certo. Bom, então é isso aí, gente. Acho que a gente conseguiu abordar bastante. Abortar. Vou falar de aborto com um católico. É contra a minha religião. A gente conseguiu abortar. Enfim, a gente conseguiu abordar bastante assunto até. A gente seguiu uma linha meio simples, mas começou a puxar outros assuntos e tal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostaram e quererem conhecer o Quill, vão lá, vê aí a descrição que eu vou deixar o link da descrição do podcast do Quill. E é isso aí, gente. Até o próximo podcast. Falou pra todo mundo, abraço, fiquem com Deus. É isso.